Muito bem, então hoje, dia 13 de julho de 2021, estamos aqui no nosso estágio em ensino de literaturas de língua portuguesa 1, do nosso departamento de literatura. Então, hoje, nas nossas entrevistas, neste momento de formação da, da própria, dessa experiência de estágio, né? Estágio que não é uma disciplina, gente, né? Estágio é um momento já prévio mesmo para a prática profissional, não é? Então, estamos aqui com a grande honra de receber aqui a professora Karen Andrade, gente, né? Que aqui está, tá certo? E eu vou passar alguns dados ainda, assim, bastante sintéticos, né, sobre a atuação profissional. A professora Karen, né? Karen Aparecida de Souza Andrade. Tá? Aliás, Souza Andrade, eu me lembrei do poeta, né, Joaquim de Souza Andrade, olha só. Ela que traz aí um sobrenome extremamente ligado à literatura, não é? Então ela atua, gente, tá? Aqui ela nos apresentou dois vínculos, tá? Uma com a escola do ensino assim fundamental e médio, né? Jesus Maria José, e também fundamental e médio Maria Menezes de Serra, certo? Então nós temos a Karen, ela diz aqui de uma experiência profissional, gente, que vai para mais já de 6 anos por aí, não é, Karen, né? Então já tem, portanto, aí um trabalho bastante significativo, então, e é exatamente aproveitando essa sua experiência, Karen, que nós vamos aqui conversar, não é? E com base nesses nossos encontros, a turma vai fazer o quê? Eu digo, um ensaio, não é? É muito comum nos estágios, a gente pediu aquele relatório, e às vezes é um relatório extremamente formal, um relatório de redação técnica, não é? A coisa assim. Às vezes a coisa evolui melhor, no meu modo de entender, para um artigo, né? Em que a pessoa produz já um pensamento a partir, né, de uma atuação que seria uma verdadeira experiência de campo, tá? Não é isso? E lembra muito do nosso Prof. Letras, né? Essa ideia de uma atuação, né, interventiva mesmo. Tá? E também, quer dizer, podemos, né, fazer, a nossa escolha, né, um ensaio, certo? Porque o ensaio vai humanizar muito mais essa redação, certo? No ensaio a gente faz reflexões não apenas técnicas, claro que interessa, né? Se você está pegando aí na BNCC, se você já está lendo alguma coisa ou está revisando algo sobre o ensino da literatura, se você anda olhando lá alguma coisa escrita pelo Rio do Corson, não é? Quer dizer, quem está na curiosidade de ler um artigo acadêmico sobre o problema do ensino específico da literatura, óbvio, né, que essas leituras, tá, são muito bem-vindas, né, e se articulam muito bem no ensaio. Mas o ensaio tem muito, né, dessa expressão pessoal. Você usa uma primeira pessoa de singular, não é? Ali a figura do enunciador, no enunciado, ela bate, né, uma coisa com a outra, você ali mostra os efeitos, né, da sua presença verdadeira, não é? Tá certo? Então, portanto, eu acho uma redação interessante, é um pequeno texto, né? E que a turma vai compartilhar, nós vamos fazer reflexões, então, vamos recebendo já essas. Vou dar até um período, né? A turma vai ter uma semana, um pouquinho mais em agosto, para preparar esse texto, né? E lá para o dia 17, a gente coloca como limite, né? Para a gente dar uma paradinha e trocar essa experiência aqui espontaneamente, no bate-papo, né? Nem precisa fazer aquelas grandes apresentações, né? Que são magníficas, né? Aquelas que rebentam o congresso, né? Não, é um bate-papo em que cada um conta mais ou menos o seu modo de ver, de forma que a gente tire uma experiência geral, né, a partir das visões particulares, tá? Então, gente, temos aqui a nossa professora, tá certo? E eu vou começar aqui com algumas perguntinhas sobre justamente essa. Eu acho que a gente deve olhar um pouquinho sobre a história de vida, certo? Então, é, às vezes pode ser um momento triste, né, que a gente vai recordar, às vezes momentos muito alegres, até engraçados e tal, mas eu acho que a gente tem que trazer a vida para dentro da sala de aula, tá certo? Claro que a nossa atuação em sala de aula é uma atuação profissional. Nós entramos neste ambiente tecnicamente para
o exercício de uma forma discursiva, né, da maior importância, certo? E o nosso discurso é um discurso sobre discurso mais complexo, é o discurso literário, né? Então, a coisa é muito interessante. Mas a gente precisa, sim, por exemplo, eu queria perguntar, Karen, como é que, assim, há um primeiro percurso, né, que é muito interessante, é variado, e cada um tem uma história muito, muito curiosa, né? É de como você chegou até as letras, né? Como é que foi essa busca? Porque eu já escutei muita gente dizer assim, eu caí nas letras, caí, né? Se como se fosse uma pedrinha, a pessoa tropeçou e caiu dentro das letras, né? Então, existe, né, aquela... Não, eu fui por exclusão no Enem, então aí eu, enfim... Né? Mas não, há histórias pessoais que às vezes vão buscar lá na infância, a sua experiência com leitura, certo? Às vezes influências familiares e tal, ambientes, a própria escola, não é? Aqui eu me lembro de um Leite Júnior lendo, assim, numa biblioteca lá da Escola Bolívia, no Rio de Janeiro, lendo um livro sobre Vila Lobos, né? Olha, isso era interessante, eu fui buscar esse grande compositor, mas antes a minha professora primária me dava, gente, livro de biografias em quadrinhos, a professora Silvia, olha que eu me lembro, no Brício Filho, né, ao lado dos ex-combatentes, né, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Né? Então, eu me lembro dessas coisas e vai pensar, claro que isso influencia, né, a nossa escolha, não é? Tá certo? Então, eu queria saber um pouquinho como é que foi, cara, esse seu percurso anterior, o que será que dá para... Ou não, foi uma decisão, assim, de repente, quando você foi fazer o vestibular, e não, agora eu vou por aqui. Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho da sua história, né? Nós estamos aqui curiosos, né? Curiosas aqui. Tá bom. Gente, primeiramente, bom dia a todos, né? Quando eu entrei, só tinha uma pessoa e o professor, então, bom dia. Eu sou Karen, como o professor já colocou, sou professora do Estado desde 2014. Amanhã, inclusive, faz 7 anos que eu entrei em exercício. E tem sido uma experiência difícil, mas que a gente consegue se adaptar e muitas vezes ter satisfação no que faz. Lógico, em outros momentos nem tanto, mas acredito que em qualquer trabalho é assim. Sobre o que o professor perguntou sobre o percurso, eu sempre gostei de ler. Eu tive uma professora no ensino fundamental e no médio que se chamava Kelma, e era uma professora que me indicava muitos livros. Ela era de português e espanhol. Ela me emprestava livros, né? Eu não tinha esse acesso somente na escola mesmo. E ela trazia livros pessoais dela, da biblioteca dela, e me emprestava, e eu lia e devolvia, e a gente ficou nisso durante muitos anos, porque ela me deu aula desde a 6ª série até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? E depois no ensino médio também, então nós tínhamos um vínculo muito forte. E eu sempre soube que eu era muito de humanas. Então, se eu não fosse professora de português, eu seria professora de história. Inclusive, história era a minha opção na UES. Eu tentei história na UES e letras na UFC. E o meu vestibular foi o último, professor, o de 2009, né, para ingressar em 2010.1. E eu me lembro que eu fiz primeiro da UFC, para letras. Eu tentei letras português e inglês na época, e posteriormente eu retirei o inglês, porque eu comecei a ter muitas dificuldades, e acabei me entregando mais à literatura mesmo, que era o que eu mais gostava, né? O que eu mais gosto também até hoje. E aí a história na UES não aconteceu por uma ironia do destino. Eu fui fazer o vestibular da UES, a primeira fase, e eu fui assaltada no dia do vestibular. Por uma pessoa que me conhecia desde criança, morava no meu bairro. Era um domingo, né, de manhã bem cedinho, e eu saí para fazer a prova, e quando eu olhei para ele, a gente se encontrou, eu já sabia que eu seria assaltado, porque ele estava fazendo isso com todo mundo no bairro. E aí eu voltei para casa chorando, dizendo que não ia mais fazer a prova, né, que eu fiquei muito nervosa e tal. Aí a minha tia, que era com quem eu morava na época, me obrigou a ir fazer a prova, disse que eu ia. E eu fui, cheguei na UES, faltava 15 minutos para as 9, né? A prova começava às 9 horas. Eu zerei Biologia e Química.
que eram as duas matérias que eu tinha mais dificuldade. Aí eu zerei as duas. Só que o que aconteceu? Nessa época teve um problema de a prova da UES vir marcada, não sei se o senhor lembra desse evento. E aí grandes escolas daqui entraram com o processo e esse vestibular acabou sendo repetido em 2009. Aí eu fui fazer de novo, tirei uma nota melhor e passei para a segunda fase, mas quando teve a segunda fase da UES, eu já tinha me matriculado na UFC, aí eu não fui fazer. Eu acho que se eu tivesse ido fazer, provavelmente eu não estaria aqui, nessa aula de estágio de literatura, porque, de fato, é uma coisa que eu gosto muito. Quem sabe um dia, né, se sobrar tempo, eu ainda vá por esse caminho também, porque literatura e história são duas coisas que me agradam mesmo, de verdade. Muito então, bom. assim, professor. Veja aí, né? Pois está aí que eu gostei do ladrão, agora, viu? Então, você vê, ó, tá vendo, gente? Ó, né? Sempre né? Há males que vem para bem, né? Ah, meu Deus do céu. Mas esse é absolutamente sem noção, né? Que é da ética, né? Do próprio roubo, não fazer mal à própria vizinhança. Não tem sentido, né? Além de ladrão, ele devia ter alguma deficiência, né? Certamente, né? Do ponto de vista mental, coitado. Né? E coitados das pessoas que naturalmente passaram por esse aperto, né? E interessante, né? Na UES, né? Eu também sou o SFC, né? Eu comecei aqui e terminei na UES porque eu precisei trabalhar, né? Aí eu achei que o horário do filé, né? Do magistério, que eu mesmo dando aula comecei logo a dar aula também, assumi tudo. Então o que me fazia dar mais liberdade era o UES, né? Então, eu terminei o meu curso, né? Fiz a metade, basicamente, por lá, né? E lá eu comecei como professor também. Interessante né, esses dois. Então, você ainda foi daquela turma ainda que pegou a lista, foi, de livros, né? Peguei a lista de livros, inclusive o livro que... Qual foi o livro que caiu naquele tempo? Lembro. Entre a Boca da Noite e a Madrugada. Foi esse livro. E eu tinha lido. Dos 10, eu tinha lido alguns, e esse era um deles. Quando eu vi, me deu uma sensação assim, muito boa, porque eu ia saber o que fazer. E eu me lembro que a redação era ou uma sinopse ou uma fábula. E eu fiz a fábula, por causa que tinha uns passarinhos na história. Eu lembro que eu fiz a fábula e deu super certo, assim, eu tirei 71, porque eu rasurei uma palavra, professor, eu não tinha muita experiência, eu não sabia daquela história do traço, né, na época, que se você colocasse o traço e escrevesse de novo, não perderia ponto. Eu rasurei, aí perdi alguns pontos, mas deu tudo certo, mesmo assim. Mas olha só, né, tá aí a crônica, né, quer dizer que é um gênero extremamente aí... vocês não conheceram, aí eu com certeza nem a Karen conheceu, mas eu conheci o autor, inclusive que trabalhava na própria UFC, não é? Careca, altíssimo, assim, bastante alto, era uma figura com os óculos, né? Assim, bem pesados e tal, e que era uma simpatia, né, no que ele escrevia como crônica, o Milton Dias, né? Milton Dias, isso. Milton Dias. Então, inclusive, essa obra está pelas edições da UFC, não é? E havia eu diria assim, esse caráter regional, né, do vestibular. Sim. E eu achava extremamente importante, né? A gente acabou, de certa forma, perdendo um pouco isso, né? Porque eram 10 livros e uma boa parte desses livros eram de escritores cearenses. Na época tinha ele e tinha o Patativa. Os Cordéis, né? Era. O Caio Porfírio Carneiro também. Sim, sim. Tinha muitos autores cearenses e, infelizmente, o Enem acabou, de certa forma, tirando um pouco isso da gente, né? Tirando essa regionalidade, né? Essa cidade. Realmente é difícil, né? E também o papel, um pouco da autonomia, né? Que acho que cada vestibular tinha um pouquinho também da cara da sua instituição. A CCV, por exemplo, né? A professora Maria de Jesus ali na batalha, dava realmente uma afeição e extremamente dedicada e profissional, né? Então, pessoas... Eu também as escolas grandes daqui, né? Inclusive, tinham
tinham professores que supostamente sonhavam. Eu me lembro, professor, que eu era de escola pública, mas quando eu passei no vestibular, eu fiz aulas específicas, lá no Lourenço Filho, 2 semanas de específicas. E aí, para estudar português e história, né, parte de literatura e laboratório de redação. E eu me lembro de um professor até já falecido, era um bom professor, gostava muito dele. De redação? Não, de literatura. E ele disse Ah, assim, numa das aulas ele disse assim, eu sonhei que vai cair entre a boca da noite e a madrugada nesse vestibular. Professor, quando eu abri, eu só lembrava dele. Era o Webster, não sei se você sabe quem é, o Webster Lima. Ele já morreu. Pois é. Dali do Lourenço Filho eu conheço muito um amigão da matemática, ele que era o Padilha, professor Padilha. Muito simpático também, né? E interessante aí, né? Mas sabe o que é isso, Karen? Eu trabalhei bastante em cursinho, era universidade, cursinho. Eu sempre fui um trabalhador. Eu me lembro que quem diz isso é o meu professor, né? Como é que é? O Sans, né? Diz, Leite, você é um trabalhador. Ele fala um trabalhador no sentido operário da palavra mesmo, né? Você sempre foi um trabalhador. Então, eu peguei muito curso, mas sabe o que é isso? É de tal maneira, assim, a prática né, com a tendência, conhecer a prova, conhecer que a gente parece que vão algumas coisas, né? Já vão, estatisticamente, elas acabam. Agora, realmente, adivinhar o livro, né? É danado, né? É isso mesmo, a inspiração, né? Muito interessante, né, essa ideia. Então, mas tem tudo a ver a história, tá? A história, se a gente pensar no sentido muito amplo das letras, Karen, né? Pensar, por exemplo, em Portugal, na sua organização das letras, né? Lá envolve a ideia de direito, curso de direito e história também. Isso está dentro das letras, né? Nós que estudamos, por exemplo, a literatura portuguesa, lá estão os cronistas, né? Os grandes cronistas, do Fernão Lopes, né? Então, nós temos, sem dúvida, por exemplo, a peça literária e, ao mesmo tempo, histórica, né? A Carta de Caminha, né? Quer dizer, ele imaginando como é que eu invadi o Brasil, dando as dicas para o rei de Portugal e pedindo um emprego, né, para um parente e tal. Então, essas coisas estão aí, né? Então, não há como desvincular, né? Inclusive, a perspectiva de abordagem do trabalho de pesquisa pode ir perfeitamente, né? Então, não é a primeira vez que eu participo inclusive, de bancas de pós-graduação também, do lado, né, do outro lado da rua, né, para a gente, né, na história que é do outro lado da rua, né? Muito bom, então, aí muito interessante perceber, né, que foi uma formação apoiada, né, pela professora, como a gente percebe, né, com essa generosidade de abrir os livros, né, de sugerir, quer dizer, a gente sente que você teve aí uma professora, como é que é o nome dela, professora Kelma, né, professora Kelma. Isso. Então, que com certeza, né, ela teve aquela história, é um engajamento, né? É uma pessoa que não se contenta apenas com aquelas 4 linhas, né, ali da nossa sala de aula e tal, mas que entende que há uma responsabilidade na formação que passa pela fruição, né? Porque pegar um livro, assim, sem que haja necessariamente uma cobrança, né, que vai cair na prova, mas pelo fato de considerar que faz parte da educação, né, da cultura geral, né, gente, essa experiência com a leitura, isso é formação literária, é o quê? Letramento literário na prática, né, no seu aspecto, sobretudo, da fruição, né, e a gente também pode observar que eu sei que a família tem um peso, ela pode ter, né, pelo sim ou pelo não, pela exclusão, etc., né, mas não é a família, em geral, que vai dar as condições de formação, né, de um conhecimento literário, né, de uma formação literária. Não é mesmo, né? A família, se for, gente, é acidentalmente, né, que isso ocorre. Por exemplo, pai e mãe que adoram ler, né, envolve isso aí, gente, né? Ainda mais, né, professor, num contexto social em que eu estava inserida, né, que eu sou num contexto de classe pobre. Eu fui a primeira pessoa da minha casa a se formar. Olha isso aí, em 2014. Então, não era algo comum ter alguém que lesse. Eu tenho uma tia, assim, que lia esporadicamente, que tinha alguns clássicos,
que eu também li posteriormente, mas não era algo do meu cotidiano, não. Então, é como se eu disse, às vezes é acidental, nem sempre isso parte da família, a não ser uma família que já é composta por intelectuais aí desde sempre, né? E aí, a minha mãe, que é pedagoga, ela sempre passa aqui, eu estou aqui num gabinete e ateliê de pintura ao mesmo tempo, sabe? Então, ela passa aqui, eu ajeitei, tem livros, né, aqui na estante, ela sempre, é engraçado, ela sempre conviveu com o livro, mas quando passa ali, ela esquece de 15 minutos, tchau, o mundo começa de novo para ela, né? Aí ela olha assim e diz, é muito livro. Eu sempre digo, pois é, mãe, né? Eu sempre digo que a munição, né, de quem ensina é o quê? A nossa munição, as nossas armas são livros, né? A nossa guerra é com livros, né? Quer dizer, não contra eles, claro, né? Então, existe, né, essa questão muito importante, gente, né? Cabe realmente ao magistério essa tarefa, né, de trazer essa herança e colocar e questionar no melhor sentido de uma crítica interessante, acolher de forma crítica, inteligente, né, essa herança canônica e também buscar livros não canônicos, né, nessa experiência do passado, buscar aqueles que foram muitas vezes apagados, né, pelas mais diversas razões, né, nós temos várias formas de discriminação, certo? E até eu diria que, na verdade, mesmo que a família não dê o livro, né, ela não deixa de passar algumas formas literárias, né? Sei lá, as canções que a gente pode imaginar. Às vezes há famílias mais ligadas a uma tradição mais interiorana, que gosta de um cordel, né? Ou que escuta uma cantoria e tal. Há alguma literatura chegando ali, mas, gente, para amarrar os fios disso e organizar e transformar isso em algo sistemático, só a escola, né? Então, isso mostra, gente, o nosso dever, a nossa missão, a nossa tarefa, né? Então, aí você já destacou o nosso cronista mor, né, aqui no Ceará, o Milton Dias e tal, e eu pergunto, dessas experiências literárias anteriores, em termos de gêneros, de nomes e tal, assim, para trás mente, né? Olhando para antes do vestibular, algumas dessas leituras foram assim, mais marcantes, foram mais interessantes. Você tem alguma preferência maior, né, por uma dessas situações de gênero literário, de autorias, né? Quem chamou a atenção? E será que dá para mapear isso, assim, por exemplo? Eu comecei com as leituras, eu não comecei pelos clássicos, né? Porque eu acho que quase ninguém faz isso, porque não é fácil, não são leituras fáceis. E, assim, infelizmente, nas escolas onde eu estudei, não tinha essa prática da leitura de paradidáticos, não tinha isso. Até porque, infelizmente, o contexto não permitia, eu até entendo isso hoje. E aí eu não comecei pelos clássicos, né? Eu lia best-seller, que a professora me emprestava, mas aí chegou um momento que eu comecei a me interessar por esses clássicos, e eu gostava muito do José de Alencar. Eu gostava de ler, o meu preferido na época, né, no ensino médio dele, era Senhora, e aí eu também gostava do Eça de Queiroz. Engraçado que o Machado de Assis eu só fui ler na academia, um arrependimento meu, eu poderia ter começado antes. Mas o Eça de Queiroz eu me lembro que eu li, ainda no segundo ano do ensino médio, o Primo Basílio, por causa também do filme que eu assisti, aquela adaptação que é mais recente, não foi aquela mais antiga. Na época que eu era adolescente, eu assisti uma mais recente, que é com o Fábio Assunção. A Júlia Gans, não? Não, da Júlia Gans é o mais antigo. É meu tempo, é meu tempo. O mais recente é com a Débora Falabella, o Fábio Assunção e o Reinaldo Gianecchini fazendo o trio, né? Isso. O Basílio e o casal. E aí, depois disso, eu li o livro, e esses clássicos começaram a entrar, assim, mais na minha vida. Mas hoje eu digo que o meu preferido é o Machado de Assis, e me arrependo por não ter lido antes, assim, por não ter me interessado antes. Não sei porquê, não... E eu gostava muito de ficar na biblioteca. No intervalo das minhas aulas, eu ficava muito na biblioteca. Eu me lembro que no terceiro ano do ensino médio, chegaram muitos livros novos na escola, infelizmente no meu último ano. Então, eu ficava muito lá.
E eu lia de um tudo, assim, tudo que eu podia, que eu achava acessível. Eu me lembro que eu li Olga, professor, no terceiro ano, e foi uma das melhores experiências que eu tive. Qual o livro? Olga, Ah, Fernando sim, sim, Moraes. sim. Mas E a aí Fernanda Olga Bernardes. olha, um gênero biográfico maravilhoso, né? Sim. Realmente, o Fernando Moraes é um danado, né? Essa é uma consciência jornalística fabulosa, muito bom. Agora, marcante para mim mesmo dessa época é o José de Alencar. Muito bom. Olha, vocês já perceberam aí que existe um feminismo, né, nisso tudo, né? A figura feminina em Olga e Senhora, que certamente, junto com Lucila, são duas obras feministas, né? Do Alencar, que a gente pode dizer, pensando no século XIX, aí é que a gente pensa mesmo, né? Mulheres que botam moral, de alguma maneira, né? Sobretudo a Aurélia Camargo, né? Do Senhora. Aí é uma danada, né? Então, botou o cara para se ajoelhar. É assim que você viu, gente? É assim que se trata um homem, viu? Não é isso? Então, muito bom. E aí a gente vai para. Eu senti que realmente. Então, existe uma formação que vai se estruturando, né, na sua experiência aqui na faculdade, não é? E você sabe, né, cara? E nós estamos, inclusive agora, numa época também de renovação curricular e tal, e não é uma coisa muito fácil, né? Até um tempo, não faz muito tempo, tá? Assim, era comum, já chegando ao estágio, muita gente ficar assim, com aquela ansiedade, porque ia pegar uma sala de aula, como se já no vestibular já não tivesse lá a palavra licenciatura, né? Que é exatamente para o magistério. Às vezes, eu não sei se pela ânsia, né, de passar elementos teóricos, né, todo um esforço metalinguístico, etc., se perde, né, muitas vezes, essa ideia de que nós estamos no curso de letras, com exceção do bacharelado, evidentemente, não é? Mas é para o ensino, certo? Então, atualmente, por exemplo, nós temos já a prática como, assim, como componente curricular, então, essa tendência. E hoje a extensão, por exemplo, ela está abaixando mais para dentro do curso. As disciplinas hoje, elas se organizam, isso é o novo desenho, tá? Para atividades de extensão que tendem, na maior parte das vezes, né, tendem a uma relação com o magistério, né? Então, o magistério passa a ser pensado, o estágio talvez entre mais assim, para o momento intermediário do curso, né? Então, existe essa preocupação, talvez uma certa correção. E a própria pós-graduação nossa está ainda, né, tentando, né, nós na literatura estamos ainda buscando, né, encontrar um lugar para uma linha, né, mais específica nessa área do ensino, embora ela já abrigue, né? Ela já abrigue. Aí eu queria que você, assim, me mostrasse, assim, dentro da sua visão, como o curso, como é que foi? Você disse que houve um Machado que vai aparecer, né, na universidade e tal. Quer dizer, até essa ideia de um arrependimento, como se você tivesse culpa de alguma coisa, mas não tem, né? Porque a cada momento que a gente vai lendo, a gente vai redimensionando, que nós vamos refazendo o fazer interpretativo, que é nosso lado, né, dentro do pacto de leitura, tem o fazer persuasivo, o interpretar. Então, enfim, nunca a leitura é a mesma leitura, né? E como é que você assim vê assim o curso de letras na sua formação desse lado literário, inclusive, claro, pode ser sim, deve ser talvez alguma contribuição da própria linguística, eu não sei, de toda essa sua experiência da graduação, como é que a literatura vai se redimensionando, como é que você se reencontrou, como é que você tem essa fase da graduação? É o meu melhor momento, eu acho. É o momento da literatura na universidade. Assim, eu entrei no curso de letras, eu até já conversei isso com o senhor, né? Porque eu gostava de gramática e eu gostava de literatura. E aí, de repente, você entra no curso de letras e descobre que a gramática está tudo errado, aquele tipo de ensino, você tem que melhorar em vários aspectos. E aquilo acabou me bloqueando muito na linguística, muito mesmo. É algo que eu tento quebrar até hoje. Agora, no Prof. Letras, eu estou tentando quebrar muito isso.
essa parede que se criou entre mim e a linguística, porque, de fato, eu sempre tive muita dificuldade. E a literatura acabava sendo o momento de alívio para mim, no curso de letras, já que eu estava com uma dificuldade de um lado, eu tentava melhorar no outro. Então, é como eu disse, o Machado de Assis entrou na minha vida já no curso de letras, né, que é um dos autores que eu mais gosto. E tudo começou, acho que foi um divisor de águas, foi na teoria da literatura 1 com a professora Odalice. Não sei se alguns já tiveram a oportunidade de estudar com a Odalice. E eu fiz as duas teorias com ela e não me arrependo, né? Existiam muitos mitos em torno, né, da professora pela rigidez e tudo mais, mas ela é maravilhosa. E estudar com a professora Odalice foi esse divisor, porque eu aprendi a fazer leituras em relação à história da literatura, a crítica com ela, né? A professora foi tão importante que no momento da prova, ela sabia os textos que você tinha lido e os que você não tinha lido. E ela marcava isso na prova. Ela dizia, aprofundar a leitura tal, ler isso. Ela sabia o que estava faltando. Então, esse momento da teoria literária foi muito importante, porque ele embasou todo o resto. Então, eu fui para a brasileira, a portuguesa, né? Então, 1, 2, 3, 4, com outra visão, com uma experiência muito sólida da teoria. Eu acho que a literatura foi, de fato, esse momento de alívio para mim na graduação. E é até hoje. Olha que maravilha. Então, a função da teoria da literatura, né? Realmente. Ontem eu apliquei uma prova para o pessoal, já era a segunda chamada para o pessoal do EAD, viu? Lá, teoria 2, né? Eu coordeno a disciplina na pós. E a professora Dalice, né? Nós fizemos, gente, nós fomos da primeira turma de mestrado, né? Da inauguração, né? Da nossa pós-graduação aqui em literatura, tá? Então, a Dalice, eu estava lá, nós na primeira turma, né? E sempre foi, né, assim, aquela, né, o perfil da disciplina, né, do rigor, da seriedade, né? Realmente é um exemplo, né, gente? Então, aí mais uma figura feminina, né? Olha só, né? Como eu sou semioticista, eu gosto de, a partir do figurativo, encontrar o temático, viu? Tá certo? Então, a gente vai fazendo essas ligações, né? E até a sua tia que deu a bronca, não, vá lá e faça, né? Quer dizer, então, é muito interessante esse apoio feminino, né? Isso é maravilhoso, né? E aí temos uma literatura que vai se redimensionando, inclusive com comentários, aqui alguém lembrou Natércia Campos, né? Aqui que também teve o seu livro nas edições, né, daquela lista da UFC, não é? Aí sim, foi mas a Natércia não estava mais no meu. A Natércia era do vestibular anterior lista, ao meu. Né? Já era outro. Já eram novos autores, né? Autoras, e a Natércia também marcou, né? Com o seu trabalho sobre a casa, né? Sobre a casa personagem, né? Que ela faz, né? Conheci, gente, pessoalmente ela, conheci o professor, que foi meu professor, né? Moreira, né? Moreira Campos. Então, enfim, o Moreira também já fez parte da lista e tal. Foi realmente, né? Assim, muito bom. Então, aqui gente elogiando Lucila, né? O Iago, né? Aqui tinha sido a Francisca que falou sobre a Natércia, né? Que beleza, né? Gente elogiando também a nossa querida professora Aldalice, né? Então, enfim, né? Sem dúvida, né? Eu acho que é o curso de letras que organiza, né, essa percepção. Eu acho interessante essa aparente dicotomia, né? Isso não pode haver entre literatura e linguística. Na verdade, temos duas formas de ver, muitas vezes, a mesma coisa, né? A realidade discursiva, né? São duas dimensões, e, sem dúvida, sem elementos linguísticos, a gente não vai chegar muito longe também, né? Já que quando a gente mergulha no texto literário, ali é texto, ali é discurso, ali quer dizer, então é um universo que também solicita, né, uma competência linguística também, não é? E aí, quando a gente sai, e aí, né, para a prática da sala de aula. Então, pelo que eu vi, né, então,
eu vi que, na verdade, esse curso não foi só seu, seu diploma foi o diploma, eu diria que você deu um diploma para a sua família, não é? Quer dizer, ali você, então, tem uma conquista que eu considero, né, de um grupo familiar, então, quer dizer, muito bonito isso, né? E, a partir daí, você vai para a escola, né? Como é que foi a sua chegada ao concurso, essa transição? Muita gente aqui é curiosa, porque eu vou logo dizer para vocês, gente, eu tenho muito orgulho, porque as nossas turmas, né, minhas alunas e alunos, né, ex aí, né, são sempre, né, da primeiro lugar, a Série A do campeonato dos concursos para magistério, viu? Nesta turma aqui sai muita gente para conquistar as novas vagas do magistério. Então, como é que foi assim? Você se formou, aí até como é que foi essa oportunidade do concurso, tá? Essa fase, né? Complicada, ou como é que você considera? O concurso foi em 2013, né? Eu me formaria em 2014. Nessa época, eu trabalhava com revisão de texto, é uma coisa que eu gosto também. Gosto muito de revisão. E aí, eu não tinha muita perspectiva de sala de aula nessa época. Tinha o estágio que eu até fiz com o senhor, o estágio lá no Renato Braga. Renato Braga. Foi uma experiência bonita, né? Lá Sim, e existe, viu, inclusive gente? foi uma das primeiras na minha vida, né? Porque Isso. a Explicando aqui escola... para o pessoal que é a escola que tem, né, ela é conhecidíssima, né, reconhecida com o trabalho com, né, a população, como é que chama? Nossos alunos e alunas surdos, surdos, né? né? Sim. Certo? Muito bom. Eu me lembro que na turma que eu fui, eu acredito que não tinha, mas eles de fato são conhecidíssimos por isso, né? Eles e o Monsenhor Dourado, que é aqui perto da minha casa também. E aí eu fui fazer o concurso em 2013, né? O meu esposo, hoje meu esposo, me inscreveu, que ele também é professor de história, então a coisa da história também vem muito daí. E aí ele inscreveu. Aí tem história, aí tem história. Ele inscreveu nós dois, né, na época, e eu fui fazer, sem muita perspectiva, mas fui fazer a prova escrita, e aí foi dando certo, né, eu passei para a prova didática, fui fazer a didática, e aí também me saí razoavelmente bem, a nota é até 25, né, e eu tirei, acho que 21,99, e eram muitas vagas, eram mais de 1.000 vagas, eu fiquei ali no meio, 400 e pouco, mas fui chamada logo na primeira leva, assim, das pessoas, mas eu ainda estava estudando, eu não tinha me formado ainda, né, quando começaram a chamar, inclusive foi um grupo grande da UFC nessa época, e aí eu tive que fazer colação de grau especial, eu e um grupo imenso da Letras, porque o pessoal queria trabalhar, precisava trabalhar. Chega um momento, acho que vocês que já estão no estágio já sabem que chega um momento que a gente tem que trabalhar, não dá. Por mais que só estudar seja muito bom, e eu tive essa experiência por muito tempo, me sinto até privilegiada em alguns momentos, por ter conseguido só estudar durante tanto tempo. Mas chega uma hora que você tem que dar retorno, tanto um retorno financeiro para você mesmo, para a sua casa, quanto um retorno para a sociedade, porque se eu estou numa universidade pública estudando, o retorno tem que chegar em algum momento. E aí, quando eu passei, que foi em 2013 para 2014, foram uns 10 meses, esse processo todo, né, até a homologação do concurso, eu fui nomeada em julho, foi até ano de Copa, foi um ano bem diferente nas escolas, eu comecei a trabalhar em julho, amanhã faz 7 anos, foi 14 de julho de 2014. E nessa escola, o professor até citou as duas escolas em que eu trabalho, o Menezes de Serpa foi a minha primeira escola no estado, mas eu só passei 6 meses lá, porque assim, eu posso explicar rapidinho, professor, como que funciona isso? Pronto. Claro. Quando chega no final do ano, gente, a escola vai saber se vai fechar a turma, se vai abrir turma, e se fechar a turma, tem que redistribuir os professores. Se sobrar alguém, tem que devolver para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação tem que resolver o problema e me colocar em outra escola, e foi isso que aconteceu comigo. Lá na escola entraram 5 professoras de português, e aí acabou que
acho que 2 de nós sobramos, né? Na redistribuição das turmas. E aí eu precisei ser devolvida. E agora eu voltei para essa escola porque eu passei de novo no concurso, né? Eu fiz de novo de 2018 e para conseguir mais 100 horas. Não sei o que é que deu na minha cabeça, mas eu fiz essa prova de novo. Aí passei bem melhor dessa vez. Essa experiência da sala de aula é crucial, porque fez toda a diferença na prova que eu fiz novamente. Apesar de que a banca já era outra, em 2013 foi o CESP, né? Sebrasp. Agora, 2018 foi a UES, é uma prova bem diferente, mas é criteriosa também, e eu fui bem melhor, tanto na prova escrita quanto na didática, então eu passei bem, né, nesse último. E aí eu voltei para o Menezes de Serpa, consegui algumas horas lá, só que agora com outra experiência, com o EJA, que eu nunca tinha tido uma experiência, ainda mais num momento de pandemia, né, que é um momento totalmente diferente na vida da gente, e ninguém, nos seus piores sonhos, não cogitava passar por uma situação assim. Mas eu confesso que a pandemia, ela acabou me ajudando em alguns momentos em relação às minhas aulas. Por mais que eu saiba que eu não consigo atingir 100% da turma, e ninguém consegue, mesmo no presencial a gente sabe que não consegue 100%, né? Mas durante esse remoto, você tem certeza que você não consegue. Mas eu percebo que eu tenho tentado melhorar mais, e eu comecei a ter noção de que a aula que eu estou tentando produzir, ela vai atingir um número pequeno, mas alguém vai ser atingido com aquilo. Então, a minha perspectiva mudou um pouco em relação a como montar essas aulas, né? Enfim. Respondi, professor. Sim, até com certeza. E aí eu justamente queria, aproveitando essa transição para essa sua prática, não é? Então, é claro que eu vejo então, que há um momento inicial e um momento em que já há uma maior maturidade. É bastante claro, né? Se percebe, sim, né? Porque tem gente que não muda nunca, né? Lamentavelmente, né? Mas você já vejo que você está sempre buscando, né, uma nova etapa, né, novos desafios. E como é que você vê, inclusive interessante essa variação de público, né? O EJA, por exemplo, e tal. Aí eu queria saber quais foram, assim, quais têm sido as práticas que envolvam, assim, você disse, vamos tentando, a gente vai tentando atingir, e realmente se a gente for aplicar uma avaliação, assim, a melhor possível avaliação, ela tende a colocar 20% realmente, que vai ter realmente problema, né? 60% fica no meio, tá? E 20% apenas realmente chega no nível, né, de excelência. Então, esse é o perfil, acreditem, viu? Ideal. Claro que a gente vai lá para aqueles que estão com mais dificuldade, tentando, né, suprir, não é? Agora, eu pergunto, como é que tem sido, então, a sua tática, né, para o envolvimento, né, dessas turmas, conforme talvez a idade, eu não sei, não é? O que tem sido interessante do que você faz, que dá mais certo, né? Tanto para a ação, né, da turma, como também para as escolhas literárias e tal. Ou seja, vamos pensar aqui no centro, eu diria, pedagógico, né, em quem está aprendendo, daí vai a idade e tal, e o centro didático sobre a própria literatura como texto, né? Como é que você tem mexido com essas duas áreas? Porque aí depois eu quero saber como é que foi a transição para o Prof. Letras, né? Então, o que eu quero, talvez, quem sabe daí você tenha tido essa ânsia de buscar, né, o mestrado para, né, novos passos. Mas vamos aí para esse momento anterior, com essas experiências, né? Ou então você pode confrontar. Deu certo, mas isso não dá e tal. Como é que fica um certo errado aí, né, nesse meio termo aí? O que você acha? O senhor se refere só agora ao momento remoto ou ao geral? Não, primeiro antes. Ok. Bom, eu sempre dei aula, desde que eu entrei no Estado, em 2014, eu sempre dei aula para fundamental e médio.
E no médio é que a gente começa a ter essas aulas separadas, né, para gramática, literatura e produção textual. E assim, nas minhas aulas de literatura especificamente, eu sempre busco a leitura, né, tentar ler antes de começar a falar sobre características, sobre os autores. Então, eu sempre busco essa leitura com eles. Eles têm muita dificuldade, eu percebo, principalmente em poemas, né, porque eles têm dificuldade de entender o que está sendo dito ali. Às vezes até a gente tem, né, e eles têm essa dificuldade, professor, mas eu não entendo o que isso quer dizer. Muitas vezes a gente tem uma inversão da ordem, né, nos poemas, que acaba dando um choque, assim, na cabeça deles. Então, eu busco a leitura, porque, de fato, a leitura do texto literário é importante, faz diferença, eu vejo que faz diferença. E aí eu também busco muito, acho que pelo gosto mesmo com a história, professor, eu tento muito confrontar história e literatura, né? Eu sempre falo de contexto histórico, os meninos até questionam, sim, professora, essa aula aqui é de quê? É de história ou é de literatura? Aí eu sempre digo, não, uma não existe sem a outra, né? Elas estão interligadas. O momento literário, ele é definido pela a história que está acontecendo ali naquele momento. Então, eu busco isso, né? Sempre ler o texto, contextualizar, e aí vou para os autores. Eu sei que muitos, infelizmente, eu não consigo atingir, mas eu já tive experiências de os alunos buscarem, de quererem saber quem é aquele autor, de querer saber o nome dos livros. No ano passado, por exemplo, na escola em que eu trabalho, Jesus Maria José, que é das minhas primeiras horas do Estado, né, de 2014, nós fizemos um sarau na escola de forma remota. E teve uma aluna, eu estava dando aula sobre romantismo, segunda geração romântica, e teve uma menina que quis declamar um poema em inglês do Lord Byron. Ela se interessou e ela gosta de inglês, então ela procurou a mim e a professora de inglês e disse que queria muito, porque nós fizemos por forma de vídeo ou áudio, né? Eles escolhiam, eles podiam desenhar, enfim, podiam escrever algo próprio. E aí ela quis conhecer mais esse autor, e aí buscou um poema dele em inglês e fez um vídeo, não com ela, né, com o áudio dela e com imagens relacionadas ao que tinha no texto. Então, essa é sempre a minha busca. A leitura, que é importante, que eles precisam conhecer, porque é como o senhor frisou anteriormente, a escola é definidora, né, em muitos aspectos. E tem momentos que o aluno só vai ter acesso a determinados textos na escola. Um Lord Byron da vida, se eu nunca tivesse falado, por exemplo, sobre ele com esses meninos, essa menina nunca ia descobrir que teria um poema em inglês dele que ela poderia declamar. Então, essa é sempre a minha busca. Sempre foi antes e é hoje também, com mais dificuldade, porque as aulas são menores, né? Infelizmente, nós não temos aulas, não tem condição de ter aulas, 5 aulas todos os dias, 5 vezes na semana. Porque, primeiro, o celular não aguenta, né? Nós estamos aqui usando computador, enfim, mas muitos deles não têm isso. Então, o celular não suporta, as aulas são menores. Então, se eu dou 2 aulas na semana, eu divido. Uma para a parte gramatical, uma para a parte literária, e aí redação tem uma aula separada também. Então, eu busco fazer essa separação, nunca privilegiando mais um do que o outro, né? A gente tem que saber dividir também. É isso. E, no caso, Karen, como é que fica, por exemplo, eu achei interessante, você falou do EJA, né? Quer dizer, em relação, ainda nesse primeiro momento, você já estava com a experiência do EJA já, né? Não tinha antes da pandemia. Então, como é que você vê, em termos de estratégia, como é que a gente faz? Porque um é o chamado aluno, né, profissional, né? Outro é aquela pessoa que vem do trabalho cansada, etc, etc, né? Eu me lembro quando eu fui professor à noite no município, né? Ainda como substituto, imagine, né? Lá nos comecinhos, ainda estava ainda estudante, né? E era interessante, era à noite no Mozart Pinto, ó, lá ali ali na entrada do Montes, né?
enfim. E lá eu me lembro, né, que havia, assim, à noite, domésticas, né, muitas da região, soldados ali, do pessoal do 23BC e tal, né, e era o pessoal que chegava realmente ali, eu não sei, é complicado, porque não é fácil, estão lutando pra caramba, né, porque podiam estar aquela história vendo a novela, ou enfim, não fazendo nada, mas estão ali num expediente porque acreditam em alguma coisa além, né? Não é isso? E como é que você Sim. vê esse contraste desses públicos, né? De É, Unis e EJA? é imenso, o contraste é imenso. Eu nunca, como eu disse, eu nunca tinha tido essa experiência. Eu vim ter agora, foi recente, porque eu assumi recentemente, tá? Vai fazer 3 meses. E, professor, a diferença é tão gritante que eu já dei aula para um aluno pilotando uma moto. Eu achei isso uma coisa inacreditável. Ele disse que ele não ia poder interagir muito, porque ele estava pilotando uma moto, mas ele estava ouvindo. Não sei a que ponto a irresponsabilidade chega, né? Ele quer ser responsável porque quer concluir esses estudos, mas ao mesmo tempo tem um certo probleminha aí, que ele está pilotando e ouvindo. Mas isso também demonstra a vontade da pessoa continuar. E eu percebi que eles têm muita vontade. As aulas, infelizmente, elas precisam ser um pouco menos expansivas, né? Elas precisam ser um pouquinho mais enxugadas. Mas eu dei aula, por exemplo, como eles já eram uma turma final, eu dei poucas aulas para eles, mas eu dei aula de literatura para eles sobre concretismo e foi muito boa. Também tive uma experiência de uma aula mais voltada para Enem. Eu tive muita participação deles, eles participam muito, às vezes até mais do que o pessoal do dia, né, das aulas do dia, os meninos que são os estudantes profissionais, como o senhor colocou. Eu não sei por que essa diferença, não sei se pela experiência de vida também, mas eu notei uma participação grande deles, mesmo que eles tenham muitas dificuldades, às vezes não consigam acertar uma questão ou outra, mas eles tentam, e tentam bastante. E, infelizmente, o aluno da noite, ele acaba perdendo um pouco mais de alguns conteúdos, justamente por esse enxugamento, né, vamos dizer assim, mas não é uma experiência tão difícil quanto eu achava que iria ser, e o retorno é grande, muito grande. Você percebe, como o senhor falou, eles podiam estar vendo uma novela, enfim, tem um filho ali, às vezes uma criança pequena ali do lado, e mesmo assim a pessoa está ali tentando. E muitas vezes conseguindo, né? Eles estão concluindo agora. E foi uma boa experiência. E eu acredito que eu vou continuar lá, ainda não sabemos, mas acredito que eu vou continuar e vou poder ter essa experiência desde o início, né? Com uma turma que eu ainda não tive. Já peguei no final. Beleza. Olha que eu imaginava que o mais perigoso do automobilismo até hoje, eu pensava que era Velozes e Furiosos, né? Mas eu vi que né, o seu aluno aí, né, ele realmente foi além, viu? Muito além. Mas olha, gente, não recomendo, viu, gente? Alunos, nossa, por favor, para a moto e vamos. Mas é interessante, agora eu acho que fica incrível aí o interesse, né? Porque, claro, ele está ouvindo, ele também não está olhando, né, no celular e tal, né? Mas não perder, né? Não perder o vínculo. É essa garra aí que é incrível, incrível. O Diesel, o Van Diesel, né? Brasileiro, exatamente, né? Muito bom. E interessante também, né? Assim, voltando assim, a questão, né? E quer dizer, e curiosamente, o que tem menos tempo, às vezes, estão só aqui, brincando aqui, né? Tá certo, é isso mesmo, né? Então, assim, o que é curioso é que ocorre uma inversão pela maturidade, né? Quer dizer, quem tem mais maturidade, mesmo sem condições, acaba se esforçando, e a garotada é garotada, né? Menino é menino. Então, é evidente que as opções, né, da garotada, mas é outra coisa, outro público, outra psicologia, né? Essa que é a verdade. E assim, ainda, eu queria perguntar, Karen, e como é que fica essa nossa ligação lá com a biblioteca, né? Como é que funciona o sistema de biblioteca? Como é que é essa participação? Ainda existe o uso da biblioteca como presídio na escola ou não? Ou Existe. a gente vai... Hoje, não, isso já está superado, já tem um sistema complexo de uso.
Como Não é que está você pensa superado. essa ligação? Infelizmente, não está superado. A biblioteca ainda como é que eu posso dizer, um castigo. É triste dizer isso, mas ainda é encarado muitas vezes assim. Em uma outra escola que eu trabalhei, os meninos que estavam dando trabalho ajudavam a empilhar os livros. Eu achava aquilo tão absurdo, era tão trágico que chegava a ser cômico, porque os meninos estavam ali, não queriam ver a aula, botou, o professor colocou para fora, manda ele ali para a biblioteca para ajudar a bibliotecária a empilhar os livros. Até hoje isso é assim, infelizmente. Na escola em que eu trabalho, a gente sempre questiona muito o uso da biblioteca, de os meninos terem um horário para ir à biblioteca. E, infelizmente, ainda não, isso não foi melhorado. Por exemplo, na minha época, eu estudava no Liceu do Vila Velha, né? Eu moro no Quintino Cunha, eu estudava no Liceu do Vila Velha no ensino médio. A biblioteca era aberta, na hora que a gente quisesse ir lá, poderia ir. E não era para empilhar livro, não, era para, de fato, buscar o que é que você queria ler. E, como eu disse, eu passava muitas vezes os 20 minutos do intervalo lá dentro, buscando o livro, lendo, né, orelha de livro. E eu, como professora, em 2015, 16, 17, que eu fiquei nessa escola, isso, tem isso também, de os meninos vão estragar os livros, tem muito isso. Além disso, É isso mesmo, é terrível, eu né? vou além. Eu já trabalhei em escola que o menino não podia entrar com a mochila, porque acreditava-se que eles iriam colocar o livro dentro da mochila. É triste a gente ter que ver uma realidade dessa e ver que a biblioteca ainda tem todo um estigma em torno dela que precisa ser quebrado, porque precisa ser um lugar aberto. Como é que ele vai se interessar se ele não pode nem entrar lá? Às vezes é maltratado pela pessoa que está lá na biblioteca, por má vontade mesmo. Mas, Enfim, cara, assim, como é que daí sairia uma Clarice Lispector? Você não pode nem roubar um livro. Então, nem a Clarice não saía do negócio desse, né? dá não. Eu tive experiências boas nas duas escolas, né? Nas duas escolas que eu estudei nos meus últimos anos, finais de ensino fundamental. E no final do ensino médio, eu podia frequentar essa biblioteca sem problemas. E já como professora, eu noto que os meus alunos não têm. Assim, no Jesus Maria José, que é a escola que eu tenho 200 horas, eu posso falar, né, com um pouco mais de propriedade, os meninos tinham horários específicos. Então, segunda-feira, tal hora, os meninos podiam frequentar, ir lá e pegar um livro. Ainda tinha esse momento, mas não era algo aberto. Dizer assim, eu saí, acabou aqui minha aula, eu quero ir lá na biblioteca escolher um livro. Ele não podia fazer isso. Então, ainda tem muito que melhorar nesse sentido. Mas, cara, eu fico assim abismado. Como é que a escola não tem uma biblioteca aberta 24 horas e fim de semana? Porque, olha, vamos lá, tá bom que não vai pela noite, não tem quem cuide. Bom, tá, ganhou. Mas um fim de semana, por exemplo, né, como local para convidar, talvez já seja organizada a escola para chamar a comunidade, tá, para ler. Né? Não apenas alunos, né, alunos da escola, mas né, quem está no entorno, né? Quer dizer, essa valorização. Não, a escola, quando muito, abre para a quadra para o pessoal jogar bola, que acho bacana, é bacana, claro, com certeza, é muito bom. Mas por que não também para um livro, né? Um grupinho de estudo, de teatro, né? Um Sim. grupo E temático. nós temos na escola uma professora que é muito engajada. Hoje, infelizmente, não está sendo possível ela fazer alguns projetos, mas ela já fez, professor, leitura de Capitães de Areia com os alunos. Ela, Isso. inclusive, tem artigo publicado sobre isso. E ela fazia encenação, no final ela fazia todo um projeto, envolvia mesmo os alunos na leitura, ela lia com papeizinhos, ela fazia trechos e iam lendo, iam discutindo, dividia a turma, a sala, meninos e meninas, e no final ela fazia uma culminância desse projeto. E Olha, assim, infelizmente eu não tive a experiência de assistir, mas conversando com ela, li o artigo com outras professoras, todo mundo dizia que funcionava muito. Imagino com uma biblioteca aberta, como é que não seria? exatamente. Estimular, né, a leitura e tal.
e países, de ditos países evoluídos e tal, né? Enfim, tem outro tipo de relação com a leitura, né? O Antônio Kant disse que nos tempos da União Soviética, por exemplo, tem até hoje, certamente, fábricas, tem biblioteca. Quando a gente pensa numa fábrica no Brasil, a gente já, na hora, pensa logo em biblioteca, né? Ninguém pensa, né? Mas era para ter, né? E não só, como falei, no horário de trabalho, se convidar também como forma de lazer. Eu até tenho um depoimento curioso, né? Até foi uma ex-aluna que trabalhou no sistema carcerário, né? Então, ela assim, sempre dava notícia de que, gente, a biblioteca no presídio, gente, né? É um lugar amado, quer dizer, ao contrário da escola bota, né, o menino preso na biblioteca, né? Pois lá é um local de liberdade, porque através da leitura a pessoa consegue se desligar daquele mundo de total alienação, que é o mundo, né, de quem está privado de liberdade. Então, além disso, né, vejo que nesses espaços, né, nós temos exemplos, né, dos mais, né, interessantes. Então, não é possível que a escola seja pior do que o presídio, não pode, né? Então, a gente tem que romper essas barreiras. E por falar em romper barreiras, você falou em artigo, eu, na hora, pensei logo, né, na sua pós-graduação, certo? E como é que foi, Karen? Então, eu acho que tudo está indicando, me parece que é a consequência lógica do seu percurso, de buscar sempre o aprimoramento, buscar sempre aprender, né? E agora você veio, né, para a nova turma do nosso Prof. Letras, né? Viu, gente? O Prof. Letras, tá? É o mestrado profissional, certo? Nós temos o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. A diferença qual é? Que o mestrado profissional ele tem que ter um projeto interventivo, ou seja, se constrói um modelo teórico que tem que ser aplicado para ser utilizado numa realidade bem específica. Quem faz um mestrado acadêmico, não, pode teorizar e ficar por ali, né, na análise teórica de uma obra e tal. Então, o mestrado profissional não, tem que ir para a prática, tá? E aí eu pergunto, né, cara, como é que foi essa sua opção pelo Prof. Letras, né? E quais são como é recente, né? Quais são as suas expectativas, né? Como é que você está vendo? Como é que isso pode, assim, que tipo de trabalho você pode desenvolver que traga uma relação qualitativamente diferente do que você fazia antes e depois? Lembra muito a história da faculdade, né? Aquela sua percepção da literatura antes e depois. Enfim, como é que entra aí na sua formação essa ideia do Prof. Letras e quais são as expectativas? Eu até pulei um fato foi um complicador, que é o problema da pandemia, não é? Mas eu vou deixar essa perguntinha para o final, tá? Aí uma perguntinha desse. Vamos pensar no Prof. Letras agora. Tá. O Prof. Letras, eu já conhecia o programa, mas eu nunca tinha tentado. Eu ia tentar em 2018, mas a prova era no mesmo dia do concurso, o segundo concurso, né, que eu passei. Então, eu optei por ir fazer a prova do concurso. Aí, acabei deixando passar o Prof. Letras. Nunca tinha tentado, tinha uma amiga que fazia no Rio Grande do Norte, ela sempre falava para mim que eu tinha que fazer. Eu fiquei muito, durante um tempo, muito num limbo, sabe? Eu queria muito voltar a estudar, mas acabava que as experiências mesmo da gente com o trabalho, né, não permitiam. E aí eu sempre queria tentar o mestrado na literatura, e eu tinha muito incentivo da Fernanda, que é a orientadora do professor, que é muito minha amiga, mas aí eu acabava sempre dando para trás. E aí, quando foi em 2019, eu me inscrevi para o Prof. Letras. A prova foi em 2020, no iniciozinho que a pandemia estourou aqui no Brasil, que foi no dia 15 de março do ano passado. Já tinham casos aqui, inclusive foi uma prova tensa. Uma pessoa tossia, a gente já ficava se olhando, né? Aí nós ficamos o ano inteiro esperando o Prof. Letras iniciar e nada, e aí finalmente começou agora em maio, e tem sido uma experiência muito boa para mim, muito rica. Como eu disse, eu estou tentando quebrar esses meus problemas com a linguística, até porque as teorias que a gente está estudando, né, em texto e ensino, são muito importantes para eu levar para a sala de aula, e eu quero muito melhorar nesse aspecto, porque
De fato, eu vejo que muitas vezes a gente acaba dando aula como se estivesse no século XIX, e eu confesso que eu faço muito isso, e eu não faço isso por querer, por má vontade. É muito mais por uma questão do sistema mesmo em que a gente está inserido. E eu quero muito melhorar nesses aspectos, e eu acredito que o mestrado vai me ajudar nisso. Já tinha comentado isso com o senhor quando eu estava lendo aquele texto da Regina Zilberman, né, que eu disse que eu me reconheci em alguns momentos ali, lá no século XIX, como professora. E o mestrado já era algo que eu queria fazer há um tempo, mas como eu estava longe da academia desde 2014, né, já eram 7 anos distante, às vezes eu via isso como algo muito longe, que eu não ia mais conseguir alcançar, e o Profiletas acabou quebrando, né, isso. E eu voltei agora e as minhas expectativas são as melhores, quem sabe com a orientação do professor Leite, sei tentar um doutorado mais na frente, que a gente sabe que na carreira de professor não tem outra forma de ascender, né? Eu estudo porque, de fato, eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, mas eu também estudo por uma questão de ascensão profissional. Não tem outra maneira. Se nós temos no Estado, não sei se vocês sabem, se alguém já dá aula no Estado como temporário, mas nós temos níveis, né, que a gente vai subindo. E hoje é até a letra T. Eu estou na letra F. Até eu chegar na T, eu tenho um caminho muito longo. Com o mestrado, eu já vou para o J. Então, é um pulo que já se dá, né? Dá um salto maior. Se não for assim, a gente vai por antiguidade, né? Por experiência profissional, e aí a gente só caminha um nível, né? Não consegue dar esses saltos. Então, eu estudo também por isso, por uma questão de ascensão profissional. Não tem outra maneira de eu ascender na minha carreira que não seja essa. A carreira de professor, você precisa estudar até ad eterno, né? Opa, pronto, consegui. Exatamente, gente, estudar sempre, sempre. Eu diria que é para todas, né, as profissões, certo? Eu ainda me lembro do meu pai que ficou até com 80 anos em sala de cirurgia, ele era anestesiologista, né? Então, eu me lembro, papai, 80 anos lendo aqui, sabe, queimando pestana para tentar entender o que era anestesia, né? E era preceptor, recebeu homenagens e tudo, mas não tem esse papo, não. É muito pelo contrário. Você, quanto mais, né, você se envolve, mais quer saber, mais está procurando. Muito, muito bom perceber isso. Aqui a Rafaela fala de uma experiência bastante feliz aqui, ó. Quando era criança, tinha uma escola estadual próxima à minha casa, eu amava, olha que coisa maravilhosa. Amar ir à escola, isso é uma coisa muito bonita, gente, né? Então, a bibliotecária, olha, amava, usou 2 vezes. Olha, Rafael, eu sou semioticista, usou uma reiteração que cria o quê? Né? Uma tensão, quer dizer, você dá uma personalidade muito, muito bonita, né, ao seu texto, né? Então, ela amava o que fazia e foi até quem me ensinou a ler o número do meu RG. Então, muito bom. Então, era aberta para a comunidade. É uma escola, é isso, gente, né? A escola tem que ser um espaço, né, da comunidade. E eu digo mais, toda escola, porque toda escola é pública. O particular, quando abre a escola, ele está cumprindo uma função de Estado, que é o direito o quê? Universal à educação. É um direito constitucional. Então, os particulares também deveriam abrir a sua casa para o público. É só organizar isso, não tem mistério, né? Não é isso? Ora, então, muito, muito bom, né? Então, aqui é mais um depoimento bacana demais. E, assim, e aí nós vamos para, acho que aquela pergunta inevitável, né? Porque é uma experiência traumática da pandemia, quer dizer, foi complicado, até eu sempre insisto aqui em dizer que nós não fomos convidados para o ensino à distância. Eu trabalho com EAD, eu sou coordenador de disciplina, já coordenei o curso de letras e tal, mas não é o ensino à distância, que é algo que tem que ter muita preparação, tem que ter toda a tecnologia, um consentimento, né, também da contraparte e tudo mais. Não, aí foi o ensino remoto, que foi como uma explosão que jogou todo mundo
né, para o espaço, assim, de repente, né? Então, como é que foi isso, cara, essa situação traumática, né? Como é que fica o problema, por exemplo, do ensino de língua, de literatura ali, não é? E passando isso, passando essa fase, você acha que a gente volta exatamente ao que era antes, ou que teremos formas novas? Como é que você vê essa transição, né? E um pouco do futuro, assim? Professor, como o senhor está dizendo, ninguém foi preparado para essa experiência. Eu fico pensando se aquelas pessoas que dizem que o homeschooling é importante, que tem que acontecer, ainda acham isso em 2021. Porque o que a gente vê são professores doentes, né? A gente adoeceu muito. Tem gente que acha que a gente está em casa sem trabalhar. Tem gente que acha assim, quando vocês trabalhavam, eu continuo trabalhando e eu trabalho dobrado. Para eu dar uma aula, eu tenho que trabalhar, às vezes, 3 horas aula para conseguir fazer 1 hora aula remoto com os meus alunos. Então, eu sinto que eu trabalho muito mais hoje, por mais que eu esteja na minha casa, né, protegida, vamos dizer assim, com internet, com água, com luz, com comida, que infelizmente nem todo mundo tem, com o meu salário todo mês, porque eu sou concursada. Por mais que eu tenha todo esse aparato, não é fácil, não, desde o começo. No começo foi muito mais difícil ainda, porque nós tivemos uma experiência de não dar aula, de fazer apenas atividades com os alunos, e foi muito difícil. Foi uma deficiência imensa que ficou para eles, porque eram atividades e a gente mandava, eles devolviam, nem todo mundo acessava, né? Como não acessa até hoje, a gente não consegue atingir 100%, infelizmente. E aí, isso foi antes de agosto, né? Quando foi em agosto, nós começamos com as aulas via Google Meet. E aí eu percebi que houve uma melhora, né? Mesmo que pequena, mas houve. E sobre a questão de voltarmos ao que era, professor, eu acho que não dá mais. E é algo que eu tenho muito medo, porque eu não sei como vai ser mais a minha experiência em sala de aula daqui para frente. Eu digo de forma presencial, né? Eu não sei, porque eu me obriguei a usar ferramentas que eu não gostava muito de usar. Eu raramente levava um data show para a sala, porque eu me perdia muito. Eu não gostava muito de usar o computador na sala. Eu ficava meio perdida, eu sempre fui muito de usar pincel, apagador e livro. Né, e levar, se estava usando, falando de determinado autor, levar um livro, mostrar para eles, enfim. Mas usar a tecnologia, de fato, era algo que eu não fazia muito. E hoje eu não sei mais como que eu vou fazer. Porque você dá o teu computador por meio de slides. Não dá para usar a lousa, né? Porque fica espelhado. Eu não tenho lousa na minha casa. E mesmo que eu tivesse, ficaria espelhado, né? Por conta da câmera. Eles não veriam da mesma forma. Aí eu uso muito slide. E aí eu não sei, eu fico, às vezes, eu paro e penso como que vai ser esse retorno, e a gente vai ter que mudar muita coisa, porque, como eu disse, tinha momentos que eu realmente dava aulas do século XIX, e eu vejo que hoje eu não vou mais poder fazer isso. E eu vou ter que me reinventar de novo. É até redundante, né? Reinventar de novo. Mas vai ter que acontecer. Como dizia, né, o Raul, né, uma metamorfose ambulante, né? Mas é isso mesmo, ele está sempre se reinventando, né? Nós temos sempre, diante das circunstâncias, vamos fazendo essas modificações, né? E aprendendo, né? Nós que ensinamos, aprendemos, não é isso, né? A gente aprende, né? Então, eu acho muito interessante. E por falar em coisas novas, por exemplo, na quinta-feira agora, vamos ter aí o Maurício, né? Que vai falar sobre videogame, olha só, né? Então, vão aparecendo também pessoas, quer dizer, às vezes a intimidade com a tecnologia, mas há pessoas que são realmente, né, interessadas também e que vão buscando também caminhos, né, novos nessa área, né? Então, deve ser uma curiosidade aqui. Depois, acho que ele vai distribuir aqui o game dele para todo mundo jogar, né? Então, ele é da minha escola também, né, o Maurício? Oh, que legal, olha que legal. Olha aí, que legal. Mas muito interessante, eu já vinha, desde a da nossa turma de ensino de literatura, no Prof. Letras, né? Eu já vinha conversando, ele sempre passava, porque ele quer o esquema narrativo, né? Aí mexeu um pouco com a minha semiótica, né?
aquele percurso narrativo canônico e tal. Mas muito bom. A banca com a professora Maria Elias, né? Muito legal. Foi ótimo participar. Professor, eu queria fazer uma observação. Eu estava olhando sim, aqui por as favor. fotos e tem uma moça que eu acho que eu conheço, que é a Jamile. Olha aí, se apresente, Jamile. Está aqui, Jamile Carvalho. Sim, foi a primeira coisa assim, que eu vi, eu não acreditei. A Jamile estudou comigo, professor, em 2006. Nós fizemos preparatório para o Cefet, na época era Cefet. E a gente era bem próxima, né? Sim, eu quero dar seu contato. Por questões de distanciamento da vida, e a gente tinha uma amiga em comum, que era a Clícia, uma amiga muito próxima, e é minha amiga até hoje. E quando eu vi a foto, eu falei, Jamile. E é incrível estar aqui hoje e a gente se encontrar para ver como o mundo é realmente muito pequeno. Estou muito feliz, Jamile. Eu também, fiquei bem feliz de te ver, e eu quero ter o contato. Tá bom, tá certo. Pois tu espera aí. Olha, que maravilha. Karen e Jamile. Eu disse assim, olha, Jamile e Karen, não é que o mundo seja pequeno, o mundo é grande, mas ele é redondo. Bem redondinho, e roda, né? Gira. Então, que maravilha, né? Que bom que pode haver esse reencontro e tal, coisa muito boa, não é? E até, enfim, gente, né? Nós estamos aqui já indo para o momento final, não é? Eu não sei se haveria aqui mais alguma questão mais específica, né? Eu acho que a gente também tem que liberar a professora que está aqui, né? Saindo certamente do seu tempo, né? Para nos dar essa generosa colaboração, né? Para que a gente faça essa reflexão e chegue a um nível mais consciente, né, gente, sobre o nosso trabalho, né? Então... Eu que agradeço, professor, assim, eu fiquei até meio nervosa, né, que eu não sabia como ia ser, mas foi uma experiência muito boa, eu adorei, fiquei muito feliz, as perguntas muito pertinentes, né, importantes, eu acredito que muito do que eu falei aqui, muitos dos alunos conhecem essa realidade, né, as que eu falei, enfim, foi ótimo, eu gostei demais. Acho que é muito rico esse momento e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Mas com certeza, né? E até um convite, eu acho que fica da minha reflexão, é de que já vai ter o mestrado, né? O mestrado vem já também, né? Para a turma. Mas, assim, o estágio 2, né? Quer dizer, essa possibilidade de voltar para a escola, onde até, né? Se for possível, não, você estudou nessa escola, voltar a ela no estágio, ou então depois profissionalmente, né? Esse retorno, acho que até é uma forma de, digamos assim, pagar no sentido, né, do investimento social, né? Que existe. Eu acho que é bacana a gente dar esse retorno, né? Eu, particularmente, a minha vida inteira fui sempre de escola pública, né? Com raríssimas exceções, eu me sinto muito feliz de devolver alguma coisa também, né? Do que eu recebi. Não é? Eu também, eu acho que isso é importantíssimo. O meu estágio de ensino de língua portuguesa eu fiz na escola que eu estudei. Olha aí. A professora Ana Célia, que ministrava, né, as aulas aí na UFC, permitiu que eu e a minha colega fizéssemos com o ensino fundamental 1, e nós ficamos numa turma de segundo ano do ensino fundamental, nessa escola que foi minha do ensino fundamental também, né? E foi ótimo, e é uma experiência muito boa você voltar e voltar com outros olhos, né? Com outra perspectiva, não mais como aquele estudante, mas com toda uma bagagem, né, que a gente carrega. Isso. Foi muito bom. E, no mais, aí vocês estão vendo, né, gente, que presente que eu recebi no Prof. Letras, né, de ter esse nível de orientanda aí maravilhosa, né? Então, fico muito feliz, né, também de estar na orientação. Espero não atrapalhar como orientador, porque né, pelo menos o orientador, pelo menos se ele não atrapalhar, já é muita coisa, viu? Então, nós estamos aí, né, nos estudos, sempre nesses encontros, né? Então, agradeço imensamente, Karen, muito obrigado aí pelo seu depoimento. Acho que é mais um aspecto assim, importante para que a turma considere, reflita, não é? Reflita sobre o que é, na prática, realmente colocar o ensino, e particularmente esse, né, que passa pela literatura, né, essa forma discursiva
é tão particular, tão complexa, não é? E não é isso, mas que isso de alguma maneira se integra com toda a vida, né? Como um todo, né? Não é algo isolado, como muito bem faz parte da história, né? Seja no casamento, como é o caso da Karen, né? Ela acabou casando com a história mesmo, né? Mas a gente não pode esquecer que a literatura é da ordem da história, viu? Porque o discurso é da ordem histórica, né? Então não há como a gente realmente tirar isso, né, das entranhas da própria natureza discursiva do que nós trabalhamos, né? Então, parece que está o e-mail, né, também, tá? É para eu falar com a Jamile. Pronto, isso, tá certo? Gente, e eu, enfim, agradeço aí mais uma participação de vocês, né? Obrigado aí pelo comentário aqui e outro, né? Eu acho bacana que de alguma maneira, os comentários vão mostrando uma certa temperatura, né? Aquele envolvimento afetivo, que é muito bom, né? Então, eu agradeço também a vocês e a gente já convida para a próxima quinta-feira com o nosso professor Maurício. E, enfim, Karen, muito obrigado, tá? Eu vou sair aqui do modo de gravação, na verdade, deixando aqui né, aquele abraço e tudo de bom, tá certo? Então, neste momento, a gente sai do modo de gravação e depois nós vamos divulgar, né, o vídeo, tá? Para facilitar, inclusive para a equipe que nos está apoiando, né? Aqui eu reiteradamente agradeço de professoras e professores, tá? Então, um grande abraço. Tchau, gente. Obrigada, professor, de novo.